Vamos então agora conhecer algumas variedades que tem no que diz respeito aos pincéis para trabalhar o gel. Não só tem vários tamanhos, vários formatos, mas também pincéis feitos de diferentes materiais. Uns pelo natural, outros pelo sintético. Aqui na ponta começamos com um utensílio, um instrumento que não é propriamente um pincel, não tem nada a ver, aliás, é o que se chama o Spot Swirl. É um instrumento com uma ponta metálica, ligeiramente arredondada, que é utilizado para fazer a manicure francesa, também para fazer aplicação de cor ou até decorações, no caso do nail art, pela sua extremidade redonda e em jeito de ponta. A seguir temos o pincel número 6 com uma extremidade em acrílico, tem o tamanho número 6, portanto é mais alargado a cabeça do pincel e tem uma extremidade recortada em bisel. É útil para fazer modelagens com gel 3D. Os pincéis têm estas proteções, têm uma ponta então mais larga e é de pelo natural. A seguir temos outro pincel, também número 6, este agora de cabo de madeira e de pelo sintético. Mais quadrado, se repararem, o recorte do próprio pincel é ligeiramente mais quadrado. Logo a seguir temos ainda, novamente, pincel do gel, mas este número 4. Portanto, em comparação com os dois anteriores que nós vimos, que era o tamanho número 6, ele é mais estreito. Este também de pelo natural, também quadrado na extremidade. Todos estes pincéis que vos mostrei até aqui são todos o que se chamam chanfrados, ou seja, o metal na ponta que segura o pincel é espalmado, permite fazer um pincel mais fino, digamos assim. O pincel seguinte, novamente número 6, mas este é diferente. Este é um pincel recortado em bisel. Notam um recorte enviosado na ponta da unha. Portanto, é o pincel French, tipicamente ou tradicionalmente chamado, mas basicamente é um pincel recortado em bico, em bisel, para uma das laterais. E, portanto, é muito útil para fazer a francesa, justamente, porque este bico arrebitado, digamos assim, na ponta, é mais fácil fazer a curvatura da francesa, quer para um lado, quer para o outro. Mais uma vez, é também um pincel com cabo de madeira e de pelo natural. A seguir temos pincel número 4 de French Bisel também, portanto um pouquinho nada mais estreito, exatamente o mesmo recorte, todas as características do anterior, só que é mais pequenino. A seguir temos exemplo de dois pincéis de pelo sintético, quer número 6, quer número 4, recortados em quadrado, portanto a ponta do pincel é mais quadrada, ambos de pelo sintético. O pelo sintético tem claras desvantagens versus o pelo natural, não são pincéis tão maleáveis, tão fáceis de trabalhar. São mais úteis para pinturas com tintas acriladas e outro tipo de tintas que possam utilizar, por exemplo, a nível do nail art. Para manusear o gel não são os pelos mais indicados. É sempre melhor um pincel de pelo natural, que torna-se mais flexível e melhor para trabalhar. Por último, temos o pincel número 4, pelo natural, mas o seu formato em bico. Este pincel é muito utilizado também para modelar o gel. Há quem prefira um pincel em bico em vez de um pincel quadrado. É uma questão de preferência, optem por aquele que mais gostarem. Este é muito utilizado, por exemplo, para trabalhar acrílico, dado que é necessário modelar o acrílico de uma forma diferente do gel e, portanto, o bico acaba por ser uma ajuda nesse sentido.
Portanto, isto dá-vos uma noção de alguns, não serão seguramente todos, mas alguns dos formatos e das dimensões de pincéis que podem encontrar com diferentes tipos de cabo, diferentes tipos de tamanho e diferentes tipos de pelo. Seja como for, devem sempre cuidar de limpar os pincéis após cada aplicação de cada camada. Tem outros equipamentos ou outros utensílios que podem vos ser práticos, por exemplo o caso do empurra-cutículas de metal. Não entra nesta gama dos pincéis, obviamente, mas vai ser um equipamento que também vão fazer uso, ou que podem fazer uso, no trabalho do gel. No que diz respeito ao empurra-cutículas de metal, ter atenção que, dado que é metal, é mais agressivo, portanto ele tem uma aresta de corte e outra mais plana para empurrar as cutículas para trás, mais facilmente soltar peles mortas da unha. Devem sempre fazer a utilização deste equipamento com alguma delicadeza, porque é fácil raspar ou até mesmo cortar com o mesmo. Portanto, deve ser feito com algum cuidado para nunca magoar ou provocar sangramento. Os pincéis, como eu estava a referir, então devem ser cuidados e limpos. Podem utilizar cleaner, líquido de limpeza de pincéis ou outro. Devem ter sempre o cuidado de limpar bem os pincéis. A conservação dos mesmos vai depender de tratá-los bem. No fundo, quanto mais ou quanto melhor cuidarem deles, mais tempo eles vão durar.